os irmãos abrirem suas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Jesus. Versículo 57 ao 68. Mateus 26, do verso 57 ao 68. Amém? Mateus 26, capítulo 26, do verso 57 até o 68. Diz assim: os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas afirmando: este diz, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõe contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofetavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Vamos orar mais uma vez para o nosso Deus. Pai bendito, nós estamos aqui diante da tua presença. Senhor amado, tu és um Deus todo-poderoso. Tu és um Deus soberano. Tu és um Deus eterno. Um Deus justo e compassivo. Tua palavra fala que visita as iniquidades dos pais e dos filhos da 3ª e 4ª geração, mas que tua bondade e benignidade dura até 1000 gerações. Pai, nós nos aproximamos de Ti com um anseio de ouvir a Tua voz, aprendemos mais de Ti, Senhor, da Tua palavra, e vamos clamar que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Toque profundamente cada um de nós, cada pessoa que está aqui nesta noite. Seja tocada profundamente pela Tua presença santa, pelo Teu poder. Pai, nos ajuda a entender a Tua palavra, a compreender os Teus ensinos e a nos submetermos a ela. Pai, seja conosco, fala conosco nesta noite. Eu te suplico, ó Deus, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Temos esse texto aqui do Evangelho de Mateus, falando sobre
Jesus perante o Sinédrio, o julgamento religioso de Jesus. Ele passou por dois julgamentos. O Sinédrio, que era um júri, podemos dizer assim, um júri religioso, e outro julgamento perante Caifás, que era o rei, perante Pilatos, que julgou especialmente o segundo julgamento, que era aquele que tinha o poder do Estado de condenar alguém à morte, no caso que eles queriam crucificado. Jesus Cristo foi levado por esses homens. Aqui o texto fala que Caifás, o sumo sacerdote, onde havia reunido os escribas e os anciãos, chamado Sinédrio. Sinédrio era uma corte com mais ou menos 71 homens que formavam essa corte para julgamento. A sua grande maioria era formada por saduceus. Tinham os fariseus e os saduceus, a maioria era saduceus, que formava esse Sinédrio. Dentro da lei judaica não podia julgar um homem tão rápido, muito menos à noite. Teria que passar por 2 sessões, 2 dias de julgamento. E tinha que parecer no mínimo 2 testemunhas, 2 ou 3 testemunhas para que uma pessoa fosse acusada e condenada. Só que aqui as coisas dadas de uma forma diferente. Primeiro, Cristo foi preso e levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote. Ali já estava um grupo reunido esperando para julgá-lo. E Cristo foi julgado na mesma noite. Eles tinham pressa para julgar o Cristo, para julgar o Senhor. E ali eles começam a levantar testemunhas ou buscar testemunha para que o acusasse. O Sinédrio era formado, isso era um grupo muito poderoso. Eles tinham uma escolta própria. Quando Cristo está lá no Getsemane, em oração, diz que chega a escolta, armados, para prender Jesus Cristo. E Cristo nos refere, quando eu estive com vocês, diariamente pregando o templo, nas sinagogas de vocês, e ninguém me colocou a mão em mim. Mas o que acontece é para que se cumpra as Escrituras. E eles assim, então eles começam esse julgamento. O julgamento fora dos padrões das leis judaicas. O julgamento fora dos padrões que aconteciam no meio do povo judeu. Mas por que esse julgamento foi tão apressado? Porque eles se reuniram em grupos que pareciam meio rival para condenar Cristo. Os saduceus, os fariseus, eles tinham uma certa queda de braço, alguns pontos teológicos que eles não comungavam junto. Os saduceus, eles aceitavam como palavra de Deus só o Pentateuco, enquanto os fariseus aceitavam os profetas, o Pentateuco, os salmos dos profetas. Eles tinham algumas diferenças. Os saduceus não acreditavam em espírito, em anjos na ressurreição, enquanto os fariseus acreditavam nos anjos, na ressurreição, em espírito. Mas agora, nesse momento, eles se reúnem de comum acordo. Eles sabiam que estavam perdendo a sua credibilidade. Eles estavam perdendo a sua moral perante a população. Um galileu, um homem que era para eles idoso, que não tinha estudado nenhuma escola profética, que não tinha estudado nenhum dos grandes mestres da época, e tinha uma grande multidão que o seguia. No dia da entrada triunfal em Jerusalém, uma grande multidão o aclamava como rei, cantava Hosana, Hosana, nas maiores alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E os fariseus chegaram a falar assim: você não vê essas crianças, o povo cantando, falando sobre ti? As crianças retêm, as crianças, ele fala dos lábios das crianças, não leem os profetas, ou os salmos, e dos lábios da criança Deus suscita perfeitos louvores. Eles não gostavam daquilo que estava em volta de Cristo. Eles não gostavam da popularidade de Cristo. Eles não gostavam dos ensinos de Jesus. Eles
Eles não gostavam da forma que Cristo os atacava, os seus costumes, as suas tradições. Eles não gostavam da forma que Cristo os confrontava com os seus pecados. E eles, a cada dia, a multidão aumentava seguindo Cristo. Então eles decidiram, de alguma forma, condená-lo. Então eles tinham pressa para fazer isso. Porque quanto mais tempo passava, mais eles perdiam a sua credibilidade perante as pessoas. Eles tentaram de algumas formas pegar Cristo em algum erro, encontrar alguma falha em Jesus e nunca conseguiram. Fizeram perguntas sobre divórcio, fizeram perguntas sobre casamentos, fizeram perguntas sobre adultério, levaram a mulher adulta perante Cristo e ali interrogaram Cristo e tu dizes, e Cristo falou assim: olha, aquele que não tiver pecado, comece a apedrejá-lo. Eles tentaram dessas formas, Cristo colocou uma mão mirrada no sábado, eles ficaram observando, é hoje que nós vamos pegar uma falha. E Cristo, conhecendo o coração, procura o que é lícito, fazer o bem no sábado ou fazer o mal. Qual de vocês que tem uma ovelha cair no buraco no sábado não vai tirá-lo? E eles calam, e Cristo chama aquele homem e o cura. E eles não têm como incriminá-lo. Por outra vez, eles, seus discípulos comendo sem lavar as mãos, eles falam: não leste que é escrito na nosso costume, que não pode comer sem lavar as mãos. E Cristo fala: o que faz mal, que prejudica o homem, não é o que entra, mas é o que sai, sendo lançado fora. É isso que prejudica o homem. Eles olham para Cristo e seus discípulos fariseus jejuam, e o discípulo de João jejum, e o discípulo de Cristo não jejum, e ele chega aqui e fala assim: por que vocês, os discípulos, não jejuam? Nós jejuamos, os discípulos de João jejuam e você não. Cristo fala: porventura podem os convidados do noivo ficar jejuar quando o noivo está presente? Mas chegará o dia que o noivo será tirado e eles serão obrigados a jejuar. Na cultura do povo de Israel, não se podia alguém chegar numa festa de noivado e estar com a cara triste, de que está feliz. Era uma festa, e não era uma festinha qualquer de uma noite aí, não, era uma festa para uma semana, 2 semanas, às vezes que até mês essa festa de casamento, regada com muita bebida, com muita comida, com muita dança. E Cristo os repreende e eles não conseguem de forma alguma achar nenhuma falha que pode condenar Cristo. Mas aqui eles estão decididos que vão destruí-lo, que vão matá-lo. Eles estão decididos que se Cristo permanecer, eles estão com sua carreira religiosa perdida. Eram homens religiosos, homens que abandonaram as leis de Deus e que tinham um amontoado de tradições que eles guardavam. Eram homens que tinham esquecido os ensinos do Senhor, mas que eram rigorosos nas tradições, em suas tradições. Eles chegavam a invalidar a própria palavra de Deus por causa de suas tradições. Eles chegavam a falar que o filho poderia desprezar o seu pai para entregar a oferta ao templo, chamando essa oferta de corban. Olha, se você disser que aquilo que era do seu pai foi dado como oferta, tudo resolvido. E a palavra de Deus ordenava de forma clara para o filho honrar pai e mãe. E honrar era simplesmente falar Deus, honrar a questão do sustento, do amparo da sua velhice. Eles invalidavam as leis das suas tradições. E Cristo não aceitava as tradições dos fariseus, as tradições dos saduceus, mas ele mantinha firme nas leis que foi dado por Deus por intermédio de Moisés. Estes homens estão reunidos numa suprema corte, podemos assim dizer, de homens cheios de maldade nos corações, cheios de arrogância, de orgulho. Homens sem temor a Deus, e eram homens religiosos, homens que conheciam as leis de Deus. Os fariseus
Os mestres da lei, eles eram hábeis nas leis de Deus, nas leis mosaicas. Mas eles estavam com o coração tão cheio de religião que desprezavam a própria lei de Deus para alcançar os seus próprios méritos, seus objetivos. Conseguiam eles fechar os seus olhos para a palavra de Deus por causa de seus costumes e tradições. Nós temos visto isso em nossa geração. Pessoas que são capazes de fechar o reino de Deus perante o outro por causa de suas tradições, por seus costumes. Estávamos sábado com os pastores e comentando sobre algumas tradições, alguns religiosos que chegavam aonde estava semeando, a pessoa falou: olha, o povo batista não são crentes não, eles usam brinco, as mulheres usam batom, usam calça, não são crentes não. E acabavam com costumes de homens, plantando no coração de alguém que estava conhecendo o Evangelho com uma descredibilidade por Deus, enchia de tradição, enche de costumes de homens, daquilo que a palavra de Deus não dá ênfase, não ensina, mas eles usam como se fosse uma verdade revelada por Deus e que é inegociável. Esses homens que a Bíblia cita, essa corte que está montada, era feita por homens religiosos que desprezavam a palavra de Deus, que rejeitavam a palavra de Deus por causa de suas tradições. Por isso estavam reunidos para matar o Filho de Deus. No versículo 58, Pedro o seguiu de longe até o pátio do sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o Filho. Aqui está o apóstolo Pedro, que tornou um grande homem, tornou depois um grande homem, mas nesse momento ele está fragilizado, ele está vencido pelo medo, pela covardia, sentimentos que a Bíblia não descreve, mas o próprio Cristo tinha repreendido antes desse momento, falando: tu negarás 3 vezes antes de negar. E Pedro, ele bateu o pé com toda a convicção, falou: jamais, Senhor, morrerei contigo, irei contigo, por necessário for, eu morrerei em teu lugar, mas não te deixarei. Cristo fala: você vai negar. Aqui está Pedro olhando de longe, está Pedro acompanhando os acontecimentos de longe. Aquele que tinha jurado com toda a veemência que não abandonaria o Senhor, que não deixaria o Senhor, mas agora está acompanhando as coisas de longe. Quantas vezes isso não acontece conosco? Quantas vezes está acontecendo com você? Se você prometeu com o Senhor seria um crente melhor, você é um crente muito mais fiel, você é muito mais fiel na oração, na leitura da tua palavra. Ou somos compromissos e o tempo vai passando, daqui a pouco está de longe, olhando aquilo que você assumiu, já chegando longe, sem cumprir. Foi vencido por uma luta ou por outra, por uma situação ou por outra, quebrou o seu compromisso. Nós podemos ver em Pedro a nossa realidade. Quando assumimos uma aliança com Deus de servi-lo, de honrá-lo, de ser fiel ao Senhor, de adorar o Senhor, quando nos prometemos com o Senhor todo o nosso ser, os anos vão se passando, o tempo vai se passando, e nós caímos na frieza. Às vezes estamos meio desolados. Pedro representa muitos de nós, às vezes hoje. O versículo 59
Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Voltando ao sinédrio, eles tinham um propósito, eles tinham um objetivo firmado, eles tinham uma missão que foi designada por eles a cumprirem. Eles estavam determinados a condenarem Jesus Cristo à morte. Qual o crime? Um homem que pregou a verdade, que seguiu as leis de Deus, que não se vendeu ao sistema religioso daquela época, que não curvou a cabeça diante das tradições dos homens, que não invalidou a palavra de Deus por causa dos costumes dos homens, mas manteve-se fiel à palavra do Senhor. Agora ele enfrenta um grupo de homens poderosos, preparados e separados para aquele momento, e Cristo está de cabeça erguida. Há pouco tempo tinha orado, derramado o Senhor a ponto de suar sangue, não por causa da morte em si, mas porque ele sabia que estava por vir. Ele estava preparado para este momento, ele estava totalmente entregue para este momento. Então eles começam a buscar acusadores, buscar testemunhas, porque o acusasse para que ele pudesse colocar o seu plano em prática. Algumas testemunhas falsas foram levantadas, mas não sustentavam, eles contradiziam, não tinham coerência dos testemunhos. Os irmãos nós podemos nos descansar, e quando se levanta, o Cristo levanta contra nós, para ter plena certeza que o nosso Deus ele se levanta para nos sustentar, e as testemunhas que se levantam, as acusações elas não se sustentam. Quando estamos firmados em Cristo, andando segundo a verdade do Senhor. De vez em quando pensando com a minha esposa sobre o que o povo fala. O povo está falando, como vai pensar? Assim, deixa eu pensar, isso demonstra que eles estão com a mente boa. Pensa quem é, quem tem que estar com a mente boa é pensar. E eu não tenho controle, ninguém tem controle sobre a mente dos outros. Agora, eu tenho que andar de cabeça erguida, tranquilo daquilo que eu fiz, porque eu sou daquilo que eu tenho feito. O que o outro pensa e vai falar é problema dele. É a questão dele com Deus. A minha questão e problema é que eu devo andar em integridade com Deus. Aqui o que está se levantando eram testemunhas falsas. Pessoas com conversas distorcidas, conversas que não batiam, que não conseguiam se encaixar, que não conseguiam ter coerência. E para levar para cá e para Pilatos é necessário que as testemunhas pudessem ter uma coerência, para que pudesse haver um julgamento, que Cristo fosse condenado por Pilatos. Porque eles não queriam a morte qualquer para Cristo. Os judeus, eles não tinham, os fariseus, eles não tinham autoridade para matar ninguém. Perante a lei de Moisés, eles poderiam apedrejar. Mas agora eles não eram um povo liberto, eles eram um povo escravo de Roma. Era necessário que houvesse uma condição, que houvesse a autorização da parte de Pilatos, para que houvesse talvez um apedrejamento. Eles tinham o direito de exercer sua religião, mas não de executar a pena de morte. Então precisamos agora de testemunhas, para que os planos possam se concretizar. Verso 60 fala: e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Lá no apóstolo, lá no Evangelho de João, esse texto está escrito em João 2,19, quando os discípulos tentam mostrar para Cristo o santuário, falam: olha, posso destruir e reedificá-lo em 3 dias. Só que Cristo estava falando daquele templo de pedra. Cristo estava falando de algo muito mais profundo, do santuário de Deus. A palavra de Deus, fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aquele era um templo
Eles falaram daquele santuário que Deus fez com suas mãos. Deus criou o homem com as suas mãos. Em Gênesis fala muito claro: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus trabalha nessa construção com as próprias mãos. Quando Davi propõe construir o templo, Deus fala: não precisa. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas Davi tinha no seu coração o desejo de fazer o templo que magnificasse o nome do Senhor, algo que fosse grandioso, algo que fosse esplêndido, algo que pudesse mostrar a glória ou demonstrar a glória de Deus. Deus não permitiu que Davi construísse, por causa do histórico de Davi, do currículo de Davi, de guerra. Salomão não realiza a construção. Mas Cristo não está falando de templos labrados de pedra, Ele está falando da sua morte e ressurreição. Mas eles usaram essa fala de Cristo como um testemunho. Mas era um testemunho ainda fraco, que não era suficiente para condená-lo a Jesus Cristo. Era um testemunho que não bastava para que ele fosse condenado diante de Pilatos. Então o sumo sacerdote, no versículo 62, e levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que este depõe sobre ti e contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele fala: eu te conjuro, é como se fosse uma incitação, ele estivesse apelando, estivesse tentando de alguma forma fazer Cristo zangar, para que ele falasse alguma coisa contraditória, para que fosse condenado. E Cristo, ele chega até a usar uma palavra que ele não acreditava. Ele fala aí: pelo Deus vivo. O original está dizendo: se tu és filho do Messias. Eles não acreditavam no Messias, que o Messias ele evocava uma divindade. Eles pensavam no Messias que fosse completamente homem, mas não divino. E Cristo manteve-se em silêncio diante das perguntas, interrogações. Eles tentavam injuriá-lo, tentavam arrancar dele uma declaração falsa. Cristo manteve-se calado. Eu lembro, uma vez ouvindo um vídeo do pastor Hernandes, alguém perguntando o que ele fazia diante das perguntas ou dos insultos nas redes sociais, no YouTube, que ele prega, lá as pessoas fazem umas insinuações. Ele não faz nada, simplesmente não responde. Eu não preciso responder. Quando alguém se levanta pregando a palavra de Deus, levanta injuriadores, caluniadores, pessoas com contradições. Você não responde nada. Faço o meu trabalho e deixo que eles se virem. Aqueles que gostam de debate, discussão, à toas ou inúteis, fiquem seus debates. Diante das acusações falsas, Cristo ficou calado. Ele não respondeu nada. Ele não tentou justificar, não tentou responder. Eram acusações falsas, era injúria, era difamação, calúnia. Ele não respondeu. Mas quando Caifás pergunta: tu és o Cristo, o Filho de Deus? Aí há uma resposta de Cristo. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. No Evangelho de Marcos, a resposta Marcos escreve de forma diferente. Quando ele pergunta sobre: tu és o Cristo? Ele diz: sim, eu sou. E tu verás o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. Quando ele se interroga sobre a sua filiação, sobre a sua ligação com o Pai, ele não ficou calado, mas ele confessou
que ele era, o Filho de Deus vivo, o Messias, o Salvador do universo. Diante das acusações, ele não se fez nenhuma menção, mas quando se colocou diante daquilo que ele realmente era, ele o assume aquilo que ele era. Ele não cai, ele não fica passivo, ele não fica quieto nem temeroso. Ele assume, ele não mente, ele não desconversa, ele não tenta apaciguar a situação, porque ele sabia o que ia acontecer. O que eles queriam fazer era matar, ele sabia que isso ia acontecer, ele iria morrer. Mas pela verdade, por meio da verdade. No verso 65, o sumo sacerdote, ele rasgou as suas vestes. Alguns comentaristas dizem que não era costume, não era qualquer coisa que o sumo sacerdote rasgava as suas vestes. Tinha que ser algo extremo. O sumo sacerdote não rasgava as suas vestes. Olha que aqui no versículo 65, diz que o sumo sacerdote rasgou a sua veste como se estivesse num ato de desespero, de zelo. Vocês chamam blasfemou. E ele rasgou as suas vestes como se fosse um homem zeloso pela verdade, como se estivesse preocupado com o zelo pela palavra de Deus. Mas esse homem era aquele que ele chamou fariseus hipócritas. Vocês são os sepulcros calhados, por fora uma veste bonita, mas por dentro estão cheios de podridão. Esse homem fez como muitos religiosos de nossos dias, que chega a chorar, derramando lágrimas, como se fosse um piedoso, mas está cheio de imundícia. Esses homens gananciosos, cheios de hipocrisia. O sumo sacerdote, aqui vai mostrar para a multidão que ele era quem zelava pela integridade do Israel, zelava pela lei de Deus, zelava pela comunhão com Deus. Ele rasga as suas vestes, e ele incita a multidão, incita as pessoas para a consumação dos seus projetos. Acredito que aquela multidão blasfemou. Para o povo de Israel, uma blasfêmia era uma sentença de morte por apedrejamento. A lei de Moisés determinou que aquele que blasfemasse contra o Senhor fosse apedrejado, levado para fora da cidade, apedrejado como um gentil ou um publicano. Se um pai visse seu filho blasfemando contra Deus, o pai era obrigado a entregar aquele filho para as autoridades, para aquele filho ser julgado e apedrejado, para que ele não tornasse impuro ou não contaminasse a terra. O sacerdote, num ato como de grande justiça, ele rasga as suas vestes. Aí ele fala: que necessitamos? Que necessidade temos de mais testemunhas? Vocês mesmos ouviram. Vocês são testemunhas agora. Aí começa a sessão de desprezo, de humilhação. Ele pergunta no verso 16: que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. É réu de morte. Para o povo de Israel, na época de Jesus Cristo, um sumo sacerdote, um mestre da lei, era um homem de grande respeito. O povo de Deus, quando voltaram do cativeiro babilônico, diz que eles abandonaram a idolatria. Eles abandonaram a idolatria e se apegaram com muito zelo às leis de Deus. Eles se voltaram com extremo zelo para as leis de Deus. Só que eles começaram a escrever as tradições, aquilo que eles julgavam como suas tradições, e a guardar as tradições como algo inspirado.
ou até mesmo superior acima das leis de Deus. O povo era instruído pelos escribas, que eram homens versados na lei de Deus, eram mestres da lei, nas leis de Deus. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes tinham um grande respeito no meio do povo. E esse sumo sacerdote, Caifás, ele vira uma multidão com o gesto de quem estava zelando pela pureza do povo de Israel, zelando pela lei, e se blasfemou. O que vos parece? O povo traz a sentença: é réu de morte. É réu de morte. Ele deve morrer. Ele deve morrer. 67. Então uns cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam murros, e outros os esbofetavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Quando o povo de Israel estava no caminho para a terra prometida, Miriam se levantou contra a liderança de Moisés, e alguns dos líderes do povo se levantaram contra Moisés, e Miriam ficou leprosa. E Deus falou a Moisés: se o pai cuspir no rosto do filho, não ficará envergonhado? Assim Miriam vai ter que cumprir com o ritual leproso. Ela será expulsa do arraial da lepra, para que todo mundo saiba que ela pecou. Para poder falar que essa palavra de cuspir seria uma disciplina pública a um filho ou a pessoa. Era disciplinado, mas de ser humilhado. Então eles começaram a cuspir em Cristo. Cuspir no rosto de Cristo, como se estivesse rejeitando, para humilhá-lo, para escarnecer o Senhor, desprezando o Filho de Deus. Geralmente os pais, as crianças, quase todas, elas aprendem a cuspir, né, dos outros. E os pais corrigem como? Dá limão na boca, parar de cuspir, para reprimir. Eu não sei porque é coisa nojenta para cuspir. E aqui o texto mostra que o Filho de Deus foi cuspido no rosto por homens pecadores. Vocês estavam desprezando o Senhor, rejeitando o Salvador. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já cuspiu no rosto de Cristo? Você já cuspiu no rosto de Cristo? Tem certeza que não? Você nunca rejeitou? Você nunca rejeitou o seu coração, Senhor? Ou por meio de atos que você tomou, decisões que você tomou, contrária à vontade de Deus? Quantas vezes nós não transgredimos as leis do Senhor? E às vezes sabendo. Não seria rejeitar o Senhor? Não seria cuspir de forma literal, mas não seria rejeitar o Senhor? Se a gente olha, irmãos, para a situação que você vive assim, olha, se eu estivesse lá, eu não faria a mesma coisa. Mas nós fazemos hoje a mesma coisa. De uma forma diferente, mas é a mesma coisa. Nós rejeitamos, nós desprezamos, nós blasfemamos, nós trapaceamos, nós juramos em nome do Senhor enquanto Ele não faz, não segue os passos que Ele nos ensina. E fazemos decisões que nós sabemos que é errado, mas é lucrativo para mim, então eu vou. Eu só te enxergo o outro fazendo, e falo assim: não, olha lá, fazendo, o que é que pode? Se eles davam murros, John MacArthur ele fala que esses murros não eram simplesmente para machucá-lo, era com a intenção de humilhar, era com a intenção de desprezar, era uma intenção de rejeitá-lo. Eles não tinham simplesmente a intenção de machucá-lo, mas era ferir a sua alma,
ferir o seu interior. Diz que outros bofeteavam, diz que eles davam corretes com várias em sua cabeça, era ridicularizando Cristo. Estavam como uma roda de menino que vê o outro diferente, começa a caçoar, a mangar, a tripudiar dele. Assim eles estavam fazendo com Cristo. Era aquela roda de que se achavam puras, perfeitas, que agora estava humilhando o outro que se julgava inferior a eles, tinha blasfemado contra o Senhor. Eles estavam elogiando, respondiando alguém que em defesa agora estava humilhando. Era simplesmente ditado, mas a intenção era de humilhar publicamente, para um objeto de risadas, de desprezo público. O que eles fizeram com o Senhor naquela época? Isaías, há 70 anos antes do enganado, mais ou menos, ele tinha profetizado Isaías 52, 53, de uma carta que ele escreve sobre isso, de uma tão bem escrita, que o sofrimento de Cristo, a sua humilhação foi descrita. É interessante que o povo de Israel, eles não liam nas sinagogas Isaías 52 e 53. Os profetas, eles pularam essa parte. Diz que era pouco conhecido, eles não liam na sinagoga. Porque o que fala Isaías 53 é muito humilhante para o Cristo. Eles não aceitavam que ele fosse real para o Cristo. Porque era o tamanho de humilhação, o tamanho de desprezo fosse real, e o Messias fosse sofrer. Mas aqui o que está acontecendo é justamente que Isaías tinha profetizado que seria. Cristo estava sendo humilhado, desprezado, rejeitado publicamente. No verso 68 diz: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Esse texto de versículo 68 é uma interpretação errônea que eles faziam de Isaías 11, do verso 2 ao 4. Eles faziam uma interpretação meio distorcida do texto. Dizem que um profeta, um verdadeiro profeta, seria capaz de conhecer alguém até mesmo pelo cheiro, de olhos vedados. Eles vedaram Cristo e batiam. Você profetiza. Quem foi que te bateu? Os queridos, nós estamos diante de um texto que nos mostra a maldade que habita no coração do homem, o engano que habita no coração do homem, como o homem torna-se capaz de tamanha crueldade para alcançar os seus objetivos, aquilo que ele julga viável. Esse é o caminho que o homem segue quando ele julga que determinada situação lhe é benéfica. Ele acaba se endurecendo, fechando os olhos para a verdade. Ele se torna capaz de se tornar relativo à verdade. Isso é verdade para ele, não é para mim. Para ele é errado, para mim não. O homem, ele torna-se capaz de fazer coisas cruéis, realmente cruel, para alcançar seus objetivos. E muitos ditos homens de Deus são capazes de tomar caminhos totalmente contrários à palavra do Senhor para alcançar as suas metas, alcançar seus objetivos, alcançar os seus propósitos. Eles chegam até a esquecer a palavra de Deus. O que nós estamos vendo nesse texto é a consumação da própria palavra de Deus, as profecias que falavam sobre o Messias. A gente vê homens de coração endurecidos, homens de coração que estão fechados, mente fechado para as verdades. Estava lendo hoje à tarde um pequeno texto da Brasil Paralelo, falando sobre a desconstrução da família. Uma estudiosa
que já há 30 e poucos anos estuda, que trabalha nessa área de aconselhamentos, estrutura familiar, ela fala aqui sobre essa desconstrução da família. Falei, isso não é algo pequeno, isso é algo gigantesco. Hollywood vem trabalhando há décadas, há muitos anos, a desconstruir a família. A Rede Globo tem feito isso de forma incansável para desconstruir a família, com seus filmes, suas novelas, seus seriados. As redes sociais têm trabalhado para desconstruir a família, destruir a família. E uma ferramenta que muitos os irmãos usam, que é satânica e maléfica, chamada TikTok. TikTok é algo satânico, destrutivo. Lá onde o TikTok foi criado, ele é proibido, essa versão que nós temos. Ele é proibido. No Japão ele é proibido. A versão que eles têm lá é totalmente diferente da que é liberada por outros países. No país é uma febre, nosso país. A sensualização, a pornografia liberada, a imoralidade, músicas imorais, depravadas, imundas. No outro dia, vi uma criança pequena gravando vídeo no TikTok, dança imoral. Se requebrando, se rebolando. Fala assim, tem crescido, aumentado no nosso país o número de pedofilia, maníacos, que estão lá vendo a exposição das crianças dançando, pequenas seminus dançando, se rebolando. A família está atacada, destruída a família, a sociedade é destruída, os valores têm sido abandonados. Tudo isso por causa de homens gananciosos que querem dominar sobre o mundo, e para que eles dominem, eles precisam destruir a base da sociedade, que é a família. Pai não é autoridade em casa. Se fala alto com o filho grita muito mais alto ainda. Crianças alienadas, que têm tomado um caminho destrutivo. Jovens, adolescentes que não têm mais capacidade de interpretar o pequeno texto, de discernir o pequeno texto. As pessoas ficam incomodadas em ouvir essa pregação. Eu comentava ontem com o irmão Eleilson. Muitas pessoas não conseguem mais ouvir uma pregação, que estão acostumadas com o TikTok em alguns segundos. Acostumado com pequenos vídeos, o vídeo passou de 10 minutos, ele já pula para frente, eles não conseguem assistir. Meus queridos, nós temos visto uma geração que abandonou o Senhor, que se afastou de Deus, que rejeitou a Deus, mas que continua sendo religiosos, guardando ritos religiosos, costumes religiosos, mas abandonaram o Senhor, não querem o Senhor, não conseguem ouvir a palavra do Senhor, não conseguem enxergar as coisas de Deus, que são amantes deste mundo. O que elas desejam, o que elas buscam, são seus próprios sonhos e uma vida cheia de mundanismo. A nossa geração está doente. A nossa geração tem um câncer que está espalhado em toda parte do corpo. A nossa geração está vivendo um caos, mas muitos acham que está tudo muito bem, não é? A geração da tecnologia. O pastor Rodrigo Conselheiro chama de um emburrecimento em massa. As nossas escolas não têm o objetivo de ensinar.
As escolas elas viraram um campo de doutrinação. Doutrinação. Crianças pequenas expostas a ideologias de gêneros. Já chegam até a cogitar a possibilidade de a criança quando nascer não receber um nome. Mas quando ela crescer, decidir se ela é homem, se ela é mulher, ou sei lá o que ela escolher. A sigla do LGBT já está coisa enorme. Chega alguns dizer que daqui a pouco o alfabeto é insuficiente para designar essa sigla. Estão querendo matar a nossa língua, querendo criar uma linguagem neutra. Meus queridos, se a pessoa não sabe quem ela é, não sabe para onde vai, a nossa sociedade está infestada de homossexualismo. Crianças têm sido colocada, exposta às ideologias que não é mulher nem é homem, e quando a própria biologia diz é mulher ou é homem, é definida, coisa sendo gerada da nossa vida. Mas nós estamos vivendo um mundo que não teme a Deus. Pessoas que querem alcançar as suas metas. Para isso elas estão rejeitando o Criador, estão rejeitando o Filho de Deus, como rejeitaram no passado, como abandonaram no passado. Nós temos uma geração que está correndo atrás de bênçãos e querem se abençoar. A nossa geração, uma geração que está doente de ansiedade. Crianças pequenas estão sendo tomadas por ansiedade. Você quer matar uma criança? Está com o celular na mão dela, deixa ela exposta ao celular. Dentro de poucos dias, essa tomada por ansiedade e começa a ficar alienada. Nós temos geração onde os pais não querem ter trabalho com os filhos para educá-los, para ensiná-los. Eles querem empurrar dentro da escola para se doutrinar. A nossa sociedade precisa de Deus. Você precisa de Deus no seu coração. Não é do Deus histórico, não é do Deus que ficou ano passado, mas de um Deus relacional, Deus pessoal, que muda a sua história e que possa mudar a sua vida. Um Deus que requer do homem um compromisso com a sua palavra, não com tradições, não com costumes de homens, mas com a palavra inspirada de Deus. Aqueles que se vivem em busca de tradições, eles abandonaram o Messias. Eles não reconheceram Cristo, abandonaram o Senhor e entregaram na mão de homens ímpios para ser crucificados por causa dos seus desejos corruptos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, possamos voltar os nossos olhos para a cruz, voltar os nossos olhos para o Senhor, amar o Senhor e as suas leis. Os dias que vivemos não são dias bons, são dias maus, dias de muita facilidade, tempo de tecnologia, mas a sociedade está doente, as famílias estão doentes. As crianças estão crescendo, nascendo doentes. Doenças que, se não tivermos cuidado, não vai passar uma década, também veremos um caos instaurado na sociedade, praticamente irremediável. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos amar o Senhor e as suas leis. Amém? Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, nós estamos assim, orando, falando com o Senhor, Senhor Cristo.
Soberano Deus, Pai eterno, Deus grande, Deus santo, Deus puro e perfeito. Grande és tu, ó Deus, grande és tu, Senhor. Santo, santo, santo és tu, ó Deus Todo-Poderoso. Pai amado, nós estamos aqui diante de ti. Tua palavra que nos mostra que homens ímpios, cheios de iniquidades, de corações gananciosos, o condenaram o Filho de Deus. Pai, a nossa humanidade está de hoje, Deus, tem rejeitado o Filho de Deus por causa de seus desejos corruptos, por causa dos corações corruptos, tem rejeitado as leis do Senhor, tem abandonado o Senhor, tem se distanciado do Cristo vivo, tomado o caminho contrário à palavra de Deus. Senhor, eu te pedi em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai Santo, de nossas vidas, de nossas famílias. Tem misericórdia dessa geração, ó Deus, geração vinculada escrava à tecnologia e distante de Ti, Deus, cheia de entretenimentos, mas vazias em Cristo, Filho de Deus. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, Teu Filho, purifica os nossos corações, perdoa, Deus, os nossos pecados, nos ajuda a voltarmos para Ti, a deleitarmos em Ti. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Teu Filho bendito, toma, Pai Santo, nossas Tuas mãos, quebrando os nossos corações, conduza-nos à santidade, conduza-nos à reverência, ao temor a Ti. Ó Deus amado, olha para nós, Senhor, olha para nós com compaixão, olha para nós com misericórdia, Deus. Pai, eu suplico a Ti em nome de Jesus, seja conosco, purifica os nossos corações conforme os Teus propósitos. Pai, esse é o meu clamor, esta é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Então, assim.